Olá, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Aqui estamos para mais uma aula. Uma boa quinta-feira para todo mundo, terminando. Já somos 22 e vamos crescendo. Boa noite, moçada. Está toda presente aí. Hoje o assunto é dos melhores. Quero lembrar que essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Estamos todos juntos aqui graças a eles. Hoje eu trouxe o melhor dos assuntos para o terceiro setor, captação de recursos, que é o que viabiliza os projetos. É um conteúdo imenso, caberia um curso só disso. Então o que eu estou fazendo eu fiz um apanhado geral, tá, de todas as maneiras que se pode captar. Organizei em 3 estilos a captação e selecionei alguns modelos de captação mais funcionais e separei algumas coisas como um livro e material didático para quem realmente quer captar recurso, né? Quem realmente vai fazer instituição e quer se aprofundar ou está trabalhando para uma instituição e quer realmente se aprofundar, eu separei um material, tá certo? Acho que é a melhor maneira, porque a captação de recurso é um assunto muito amplo, né? E no caso do terceiro setor, existem muitas fontes, existem muitos meios. E isso permite que as entidades possam captar recursos de várias maneiras, mas abre muito leque. E a gente tem que tentar ter um pouco de foco. E existem produtos que não cabem alguns modelos e vice-versa. Então, assim, tem que ter foco para poder captar, né? Bastante foco. Eu preparei um material com bastante carinho, espero que agrade. Vamos começar. Então, captação de recursos, plano de comunicação no terceiro setor. Por que plano de comunicação? Porque a gente não consegue captar recursos sem um plano de comunicação. E esse plano inclui uma estratégia de comunicação, né, de abordagem, e depois um modelo de divulgação, vamos dizer assim, do seu produto, tá? Antes de começar, eu queria lembrar, assim, hoje com a internet e os recursos, mudou-se muito o modelo, né, de captação, mesmo que os antigos ainda funcionem. Quem nunca recebeu um telefonemazinho de uma entidade pedindo dinheiro, né? E eu recebo direto. É um modelo antigo. Mas com a internet a gente está aí com N modelos de captação de recursos, né? Várias estratégias, mas as mais antigas ainda funcionam até hoje, funcionam bem, né? Tem que ver qual é o seu produto, qual é a melhor estratégia, né? Pensando também no seu público, né? Mas vamos lá. Se tiverem dúvida, vocês me interrompam aí, tá? Eu vou sempre olhar o chat. Um dos grandes desafios dos profissionais de captação de recursos é identificar as fontes de financiamento que possam atender aos objetivos da instituição para a qual atuam. Ao contrário do que se possa parecer, principalmente em tempos de pós-pandemia, há diferentes alternativas para captar recursos para o terceiro setor, muito além Voltei, pessoal, é que deu um probleminha aqui no som,
mas a gente já ajustou. Estão me ouvindo? Agora está me ouvindo? Rejane, Adriana, estão me ouvindo? A Adriana está me ouvindo, Marcela está me ouvindo. Rejane, beleza. Então vou voltar lá. Vou voltar desde o começo, tá bom? Então, um dos grandes desafios dos profissionais de captação de recursos é identificar as fontes de financiamento que possam atender aos objetivos da instituição para a qual atuam. Ao contrário do que se possa parecer, principalmente em tempos de pós-pandemia, há diferentes alternativas para captar recursos para o terceiro setor, muito além das formas tradicionais de doação. Tá? Eu quero lembrar a vocês que a captação de recurso é uma atividade regulamentar, tá? Regulamentada, inclusive, com valores regulamentados, e existem vários profissionais que captam recursos, já mostrei aqui, né? Inclusive, existe uma associação de captadores de recursos. Mas, na maioria dos casos, como os projetos são pequenos, as entidades são pequenas, a gente mesmo capta recursos. Eu mesmo, pessoalmente, nunca trabalhei com um captador, né, nos meus projetos, tanto os empresariais como os do terceiro setor. Mas prestando serviço para outras entidades, vi que muitas entidades usam do recurso de um profissional de captação. Tá? Aqui, vamos imaginar que nós somos os profissionais, né? Nós vamos ter que captar o recurso, tá certo? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Para que isso ocorra de forma efetiva, ressaltamos a importância de ter uma equipe capacitada para elaborar boas propostas, implantar de forma eficiente os projetos e prestar conta. A profissionalização, seja de pessoas internas, seja por meio de terceirização, é fundamental para que a instituição tenha sucesso no processo de negociação e na obtenção dos recursos. Então, assim, eu sou pequeno, eu mesmo não tenho condições, não quero pagar alguém, eu mesmo vou captar recursos, tranquilo, mas tem que ser profissional. Então, estuda bem, analisa bem, tem muita coisa na internet, muita coisa sobre captação, principalmente na área do terceiro setor, né, que é um recurso que vive basicamente de captação de recursos, e aí vai fundo, entendeu? Sem medo, tá? Tem que cumprir as regras, cumprir os contratos, né, e aprender a prestar conta. Outro fator importante para ajudar na arrecadação de fundos para o terceiro setor é o planejamento. É importante que a organização possua um bom planejamento de captação de recursos, mas não somente isso. Tão importante quanto a captação é o planejamento de como serão usados os recursos captados, tá? Este planejamento aumenta a confiança dos doadores, além de gerar maior sensibilidade com a causa. Então, assim, tudo bem planejado funciona bem, viu, gente? Funciona muito bem. Para aumentar os recursos e a captação, invista na divulgação da sua organização. As pessoas precisam conhecer suas ações, seus propósitos e o efeito disso na sociedade. Hoje existem diversas formas para trabalhar a divulgação, seja online ou offline. O online, então, veio para derrubar muita coisa, porque é muito prático, o alcance é muito grande, você trabalhando somente com redes sociais sem recursos pagos, você já tem um engajamento alto, né? Uma abrangência muito grande. Então, hoje se tornou muito mais fácil, né? Porque antigamente você era obrigado a gastar horrores com divulgação. Hoje é muito, muito fácil de você fazer uma divulgação gastando pouco, né? Ou quase nada, praticamente nada, né? Outra coisa importante busque por parcerias. Tá? Para qualquer organização, as parcerias podem ser fundamentais para aumentar a capacidade produtiva, o alcance e a captação de recursos. Sua organização pode buscar parcerias com o poder público e com empresas privadas. Lembrando que muita gente monta parceria com as entidades somente pela causa, né? Então, às vezes, eu tenho dificuldade de fazer artes para os meus projetos, né, que é essencial, fazer material de divulgação, que é essencial. Você pode encontrar aí, né, pessoas físicas, designers e publicitários que possam se envolver, né, e com a sua causa, no caso, e com o seu projeto, e então participar e trabalhar para o projeto, né?
e outros também empresas que podem montar parcerias e pode ser interessante abraçar a sua causa, né? Porque hoje é bacana, né? Você vê aí quantas empresas grandes aí são negativadas, vamos dizer assim, né? Canceladas, porque fazem práticas que não são muito bacanas, né? Não vou entrar no detalhamento, mas a gente está vendo aí. E o nível de exposição hoje é muito alto. Então é muito interessante que as empresas tenham um envolvimento bacana com entidades que tenham bons projetos. Opa, o que foi aí? Tudo bem? Interessante, Camille? O que foi de interessante aí, que eu também quero saber? Todo mundo me ouvindo, né? Deu para sacar essa apresentação aí, né? Vamos lá. Alguns autores apontam 7 fontes de captação, enquanto outros falam em 4. Eu achei um monte. Prefiro simplificar ainda mais o cenário e dividir as fontes de recurso em modalidades. Fiz 3 modalidades, tá? As fontes de recursos privadas, as públicas e as geração de renda. E vislumbrar muitas possibilidades, tá? De estratégias que, se bem executadas, permitem acesso aos respectivos recursos. Tá? Então, assim, eu pesquisei muito. Eu trabalho com captação há muito tempo, não somente para o terceiro setor, tá, gente? E eu criei aí esses 3, assim, não sou eu que inventei, tá? Peguei outros autores também. E aí tem essa questão de dividir em modalidade, 3 modalidades. Porque aí, se você pensar como modalidade, você pensa que dentro da modalidade tem um tipo de ação, tipo de comportamento, né, e de estratégia que você pode ter para captar recurso. Então, teríamos uma modalidade de captação dos privados, os públicos, e a geração de renda. Eu vou explicar as 3 primeiro e depois a gente vai dar uma analisada nas possibilidades aí. Tá certo? Tudo bem, gente? Eu tô sem microfone, não escuto, já desligaram o áudio da Rediane. Ok? Vamos lá, moçada. Então seriam as fontes privadas, as fontes públicas e a geração de rendas, tá? As fontes privadas, como explica, né, o nome de estudo, são as privadas, por empresa privadas, vidas do segundo setor, né, que funcionaria então telemarketing, editais privados, eu vou explicar eles, financiamento coletivo pontual, quer dizer, específico para um projeto, financiamento coletivo recorrente, também vou explicar, grandes doadores, face-to-face, modelo mais antigo de pedir dinheiro, tá? Doação direta de pessoa jurídica internacional, doação direta de pessoa jurídica nacional, tá? São fontes privadas, tá certo? Depois nós temos as fontes públicas, né? Que são as emendas parlamentares, termos de fomento e termos de colaboração, leis de incentivos, esqueci de marcar, editais públicos, tá? Então essas fontes são normalmente vindas do primeiro setor, né? De fontes governamentais. E por final, é a geração de renda, onde a sua entidade passa a gerar renda. Ou ela tem algum patrimônio, ou ela tem algum produto, e assim ela consegue que aquilo ali gere renda. Então é licenciamento. Para licenciar eu preciso ter um produto, entendeu? Eu posso inventar um produto também. Aquele basicão, uma camiseta, eu estou licenciando, né? Fundos patrimoniais, vou explicar bem, aluguéis, eventos, muito útil, funciona muito bem, principalmente para entidades de pequeno porte, né? Venda de serviços, venda de produtos e marketing de causa. Excelente modelo de geração de renda, tá? Boa noite, Priscila. Então, entenderam essas 3 modalidades? Deu para situar? Podemos dar uma aprofundada em cada uma delas? O pessoal hoje está meio caladinho. Vamos fazer um print? Vamos fazer um print, moçada? Abram as câmeras aí, todo mundo, passa o perfuminho, fica todo mundo bonito.
Vamos dar as caras aí, o pessoal. Print ok, gente. Print ok. Vamos lá. Ninguém com questionamento, o negócio tá bom. Então vamos lá, gente. Captação de recursos privados. Lembrando, os recursos privados são aqueles doados por entidades privadas, pessoas jurídicas ou físicas, tá certo? O telemarketing, né? Famoso telemarketing, tanta gente odeia, eu mesmo não curto, tá? Desculpa falar assim, não sei quem é que gosta de telemarketing, mas ele é um recurso, que é a busca de recursos por meio de ligações telefônicas, na maioria das vezes a partir de uma central. Estratégia famosa na década de 90 e ela tem perdido a força, né? Porque hoje as pessoas se sentem incomodadas de receber um telefonema, né? Eu ajudei uma instituição, especificamente, vou até dar um exemplo, que é a Legião da Boa Vontade. Durante anos, ajudei, ela tem várias atividades, eu ajudei especificamente a creche que eles têm. Visitei aqui em Brasília, eles têm mais de uma, onde eles cuidam de crianças carentes, né? Quase é um orfanato, né? E ajudei durante muitos anos, e aí eles davam aquele telefonemazinho clássico, debitavam o valor da minha conta de telefone fixo e tal. Isso, né, pra você imaginar, há décadas atrás. E hoje não uso mais, porque praticamente eu não recebo ligações. Quando o número é desconhecido, eu não atendo. Gente, eu sou professor, então, né, 8 horas do dia eu estou dando aula, eu não atendo. Mas eles criaram outros mecanismos para entrar em contato, e aí sim eu respondo e continuo colaborando com a entidade por outros mecanismos, né? Mas ainda é funcional, tá certo? Principalmente para cidades pequenas, com menos de 20 mil habitantes, funciona bem. E para projetos muito específicos, como esse que eu citei, né? Difícil você, tendo um projeto de caridade, principalmente projeto de assistência social, é difícil você ter um telefonema e não ter uma aceitação e alguém doar alguma coisa, tá? É difícil, tá certo? Mas ele está perdendo força, viu? Não é mais a estratégia principal da maioria das entidades, tá? Aí tem os editais privados, não se iludam, tem editais privados. Inclusive eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, né? A gente vai dar uma navegadinha aí nos editais. São chamadas públicas, abertas por pessoas jurídicas que selecionam ONGs para receberem premiações ou recursos previstos. Normalmente esses editais eles têm duas linhas, as empresas, porque ninguém faz nada de graça. Então a empresa, na realidade, ela dá o recurso ou ela tem um interesse publicitário, né, de divulgar, olha, estamos ajudando entidades com a causa X ou Y, tá? Ou eles vão debitar do imposto, que é normalmente, ou as duas até, né? Vão usar isso como marketing social e vão debitar do imposto, tá? Tem que ficar atento porque eles são muito bons. Existem muitos projetos, existem muitas empresas que fazem doações, tá? E é bem interessante, tá? O financiamento coletivo, pontual. Campanhas realizadas pela internet com temporalidade definida captam valores variáveis de uma grande quantidade de doadores uma única vez. Popularmente conhecido no Brasil como vaquinha. É o Cold Fusion, não sei se vocês já ouviram falar do financiamento coletivo aqui. A lista não passou ainda. Pois é, Marilza, muito incômodo, né? Telefonema é triste. Fico até com pena de quem está trabalhando e ligando ali, mas bom. Vocês já ouviram falar do financiamento coletivo? Eu vou me aprofundar um pouquinho, mas é muito eficaz, tá, gente? Funciona muito bem. É um dos que eu selecionei para analisar, tá? Mas o financiamento coletivo, basicamente, você tem um projeto, você coloca o projeto num dos portais de financiamento coletivo, no caso são sites, e as pessoas vão lá e fazem doações, ou em troca de um pequeno objeto, né, de um pequeno prêmio, ou simplesmente doação pela causa, entendeu? E eles são pontuais, você fica ali 1 mês, 2 meses arrecadando para um projeto específico, né?
cabe para cultura, cabe para ações sociais, assistência. Tem gente fazendo vaquinha pessoal para poder curar o cachorrinho, tratar um gatinho, né, um bichinho de estimação. Tem gente fazendo para si próprio. Tem até gente fazendo vaquinha para poder sair de férias. Vale qualquer coisa. No nosso caso aqui, no nosso assunto, vale para questões pontuais, no caso, projetos específicos do terceiro setor. Porque eu estou falando aqui, no caso, são dos financiamentos coletivos pontuais. Tá? Depois eu vou falar dos financiamentos coletivos que são recorrentes. Então eu tenho, por exemplo, uma entidade que presta um serviço sempre, né? Ela está ali sempre, e eu tenho doadores que todos os meses doam ali. Então esse é o coletivo recorrente, ele está sempre bancando ali mensalmente, tá? Que aí, então, é o financiamento coletivo recorrente, tá certo? Campanhas realizadas pela internet sem temporalidade definida, captam valores variáveis de uma grande quantidade de doadores, cuja doação se repete mensalmente. Modelo semelhante aos programas do sócio-torcedor de clubes de futebol brasileiros. Você vira praticamente sócio da entidade, né? Existem vários projetos nessa linha, até saindo do terceiro setor, como o jornalismo independente usa muito desse recurso, né? Ou outras instituições usam muito desse recurso, tá? É como aqui o exemplo do time de futebol, né? Pesquisei, não sabia disso, mas o cara se torna sócio ali, entendeu? E aí todo mês ele faz um pagamento para manter aquela entidade do clube, né? Aí tem os grandes doadores, indivíduos de alto poder aquisitivo que doam sem contrapartida fiscal valores superiores a 10 mil por ano, tá? Então, grande doação é quando o cara faz uma doação de mais de 10 mil, tá? Ele não tem uma contrapartida fiscal, é importante entender isso, tá? E o famoso face-to-face, que é grupo de pessoas que vão às ruas buscar recursos diretamente com os indivíduos, pedindo dinheiro cara a cara, né? Hoje, também caiu bastante em desuso, né? A gente vê muito ainda no sinal, o cara dizer que está pedindo para uma associação tal, mas como existe muito estelionatário, a gente fica na dúvida se aquilo ali realmente é autêntico ou não, né? Recentemente eu vi aí um grupo de meninos vestidos, inclusive de judô, pedindo dinheiro para uma entidade que fazia atividades esportivas para eles e etc. E fiquei me questionando a veracidade da entidade, né? É delicado. Eu prefiro dar, mesmo que seja um estelionatário, do que não dar e não ajudar uma entidade. Mas aí depende muito, é muito delicado, né? Mas está muito em baixa. O face-to-face está muito em baixa, tá? Mas funciona também, principalmente, volto a bater, na teclas em cidades com menos de 20 mil habitantes, onde corre melhor a conversa e a situação, então as pessoas acreditam mais nas situações e é mais fácil de verificar e de acreditar, né? Minha entidade está em tal lugar, assim, fica mais fácil, tá? Mas é que nem o telemarketing aqui que eu citei no começo, é uma modalidade que também está caindo, viu, gente? Está caindo bastante. Boa noite para quem está entrando agora. Continuo falando que a lista ainda não chegou, tá? Tá dando para acompanhar aí, moçada? Tô sem colaboração de vocês hoje, cara. Tô todo mundo cansado hoje. E é só quinta-feira, ainda tem amanhã. Bom, então esses dois modelos aqui, captações de recursos privados, tá? Aí mais dois excelentes modelos de captação, modalidades de captação, que é a doação direta de pessoa jurídica internacional. Entendo, vale pesquisa. Tem um projeto, pesquisa no Brasil, mas pesquisa fora do Brasil, porque existem grandes doadores internacionais. Se sua causa for uma causa internacional, vale pensar em buscar doadores, tá? Doação de empresas, institutos, fundações ou organismos internacionais feita diretamente para a organização social sem necessidade de editais, tá? Eu já vivi uma situação trabalhando para uma entidade, eles queriam desenvolver um encontro e a gente conseguiu mais da metade da verba do projeto inteiro
via uma entidade canadense. E eu não acreditei no modelo e foi assim, numa simplicidade que eu fiquei impressionado. E não eram valores baixos, tá? Não eram valores pequenos. Fiquei impressionado com a praticidade, sem essa burocracia que nem tem aqui no Brasil. Transferiram o dinheiro, vieram para o evento, entendeu? Foi outro nível, assim. Vale a pena, tem prêmios de várias situações, né? Depende muito do projeto, tá? Tem que ver isso. Depende sempre da sua causa e do seu projeto. Doação direta de pessoa jurídica nacional. Aí não se iluda, aqui também tem, né? Doações de empresas, institutos, fundações ou organismos nacionais diretamente para a organização social sem necessidade de editais, tá? Vale a pesquisa, atenção, lembrando que isso é sem edital, tá, gente? Vale bater na porta também, se a sua causa é uma causa boa, vale bater na porta de interessados, né? Você vê a causa ecológica, por exemplo, faz muito isso, vai lá e bate mesmo na porta daquelas entidades que podem se sentir culpadas, vamos dizer assim, por estarem poluindo tanto uma situação, um planeta ou alguma coisa relativo à causa e acabam doando, né? É só um exemplo, mas cabem muitos, conheço vários casos de doação de pessoa jurídica, tanto internacional quanto nacional, tá? Então você tem um projeto com uma causa específica, vale a pena. Eu, inclusive, começaria por aí, por doações. Ok, né? Deu para ver todos esses aí, captação de recursos privados, tá bom? É um mecanismo que funciona, tá certo? Vamos para a modalidade, então, agora de captação de recursos públicos. Aí lembrando que são recursos oriundos do primeiro setor. Então, recursos oriundos de governos, estatais e etc, tá? Relacionados ao governo, tá? Então, primeiro é a emenda parlamentar, famosa emenda parlamentar. Todo mundo aqui sabe o que é uma emenda parlamentar, né? Vou falar. Aqui, contrapartida aqui. Pô, que bom, Lia, que bom, que bom. Vamos lá, patrocínio também funciona. O patrocínio normalmente é Lei Rouanet, né? Quando é patrocínio mesmo, é Lei Rouanet. Quando é doação, você não precisa fazer retorno, tá? Eu vou citar aqui a Lei Rouanet, tá? Porque a Lei Rouanet, na verdade, é um fomento indireto. Você pede ao governo, tem isenção fiscal. Mas eu vou explicar, tá, Marilza, o patrocínio. O que eu queria saber, o que a Josélia quer que eu fale anteriormente. Sobre contrapartida, né? A contrapartida não cabe para doações. A pessoa doou, o nome diz tudo, doou, eu estou te doando isso aqui. Você não tem que me dar nada em troca, tá, gente? A palavra. Então, se você dá alguma coisa em troca, uma contrapartida, não é mais doação, tá? Doação é doação, estou dando, doando, entendeu? Não tem contrapartida na doação. Nesses modelos aqui que eu citei, nenhum tem contrapartida. A Lei Rouanet exige contrapartida, tá? As leis de incentivos exigem contrapartida, tá certo? Mas eu vou explicar bem direitinho, tá certo? Vamos lá, vamos continuar porque o assunto é extenso. Sim, isso é patrocínio. Isso é patrocínio. O teu caso lá é dos médicos, né, Marilza? Eu desculpa o que eu vou dizer. Eu não acho muito ético. Se eu tenho uma entidade, é porque a tua entidade é muito específica, mas se eu tenho uma entidade e eu estou defendendo uma causa, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a sua área. Eu tenho uma entidade de meio ambiente, tá certo? E aí eu consegui lá, por exemplo, uma verba de uma indústria que causa poluição no rio, perto da minha entidade ali, que defende uma cidade do meio ambiente. Eu não vou fazer um evento e pedir para essa entidade vir fazer patrocínio do seu agrotóxico que polui o rio, né? A Lei Rouanet é polêmica, mas ela é um fenômeno. Desculpa, tá, Jane? Eu sou pró-Lei Rouanet, defendo ela aqui com unhas e garras, tá? Ela é polêmica porque tem muita gente
que não entende a Lei Rouanet. E 2, tem muita gente que não consegue ver outras coisas, acham que eu mesmo já escutei, desenvolvi um projeto para uma entidade, caríssimo projeto, de 5 milhões, tá? Eu desenvolvi o projeto, eles captaram pela Lei Rouanet e eu escutei que eles estavam ricos agora porque eles tinham 5 milhões. E as pessoas não entendem que aqueles 5 milhões não é da entidade. Eles fizeram um projeto pelo Brasil inteiro, inclusive, com libras, estão fazendo ainda, que é a descrição de vários livros em libras, tá? E ajudei a entidade, agora estão fazendo, acho que estão querendo fazer a Bíblia agora, e a entidade mesmo, acho que não ficou com 10% desses valores. Mas, bom, vamos lá, a gente vai bater na tecla dos incentivos, tá certo? E a questão do patrocínio é muito delicado, né? Dei um exemplo aí, por exemplo, a mesma coisa, você desculpa, tá? Que eu vou falar, mas também não sei se é muito ético. Aí eu estou fazendo um evento, né? Eu tenho uma organização não governamental de médicos, e aí porque o remédio X me patrocinou, eu vou divulgar somente o remédio X no meu evento, né? Então não sei se isso seria muito... O patrocínio eu acho que o patrocínio para o terceiro setor é mais polêmico que o incentivo fiscal, entendeu? É delicado. O melhor mesmo, no caso aí, que a empresa doe sem nada em troca. Aí é mais ético, né? Porque eu vou doar para a sua coisa, mas você deixa eu ir lá fazer propaganda do meu remédio. Sendo que existem genéricos, existem uma série de outros remédios. É um assunto bem delicado. Mas captação é captação, vale sim o patrocínio, vale sim a Lei Rouanet, incentivos e etc. Tá? Todos eles são válidos falando a nível de legalidade, tá? Todos eles são legais. Mas vamos lá. Então a emenda parlamentar, que é extremamente polêmica também, né? Não sei se vocês já ouviram falar, a emenda parlamentar é o recurso enviado para as organizações sociais por meio de emendas apresentadas por deputados. Aí cabem os deputados estaduais e os deputados federais, eles têm uma verba anualmente que é para investir em projetos, né, em que suas cidades, né, os seus estados, desculpa, estejam precisando. E aí é por meio de emenda parlamentar, tá certo? Então muitas entidades se valem desse recurso e vão lá pedir a deputado emenda parlamentar e fazem então uma espécie de contrato ali, né, de um termo de parceria ali, para desenvolver alguma coisa, tá certo? Normalmente a emenda parlamentar ela é unicamente destinado a organizações do terceiro setor. Então é muito útil a emenda parlamentar, vale muito a pena para quem tem projeto em regiões específicas e se o seu projeto é de melhoria, né, ou social, estrutural, educacional, entendeu? E até cultural, vale a pena buscar o deputado representante para ver se consegue uma emenda parlamentar. Conheço vários casos, já fiz alguns projetos para captação de emenda parlamentar, alguns com sucesso fenomenal, que vale a pena pensar como um recurso, tá? Dependendo do seu produto, da sua causa, vale a pena. Tá? É muito polêmico, tem muita gente também que fala mal, né? Envolver o político, a gente já fica logo desconfiado também, né? Igual a Lei Rouanet aí. Mas vamos lá. O termo de fomento ou termo de colaboração. São dois modelos de contratos. São contratos firmados entre o ente público e as ONGs, uma execução de um projeto previsto, né? Os termos de fomento são aqueles utilizados quando a organização pede o recurso público. Tá? Então, eu tenho uma ideia, vou voltar lá na minha rua, o exemplo da minha ONG de rua lá. Eu tenho o meu bairro, entendeu? E aí eu descubro que a Secretaria de, sei lá, de obras e não sei o que da minha cidade, ela tem uma verba, então eu vou lá e peço, olha, libera uma verba aí que nós vamos reformar o parquinho do nosso bairro. E aí a gente faz um termo de fomento, a Secretaria transfere uma verba para a minha entidade e nós reformamos o parquinho e construímos coisas no parquinho. Então, o termo de fomento, tá certo? E tem os termos de colaboração, quando é o contrário, o governo que oferece. Então, mantendo o exemplo, o governo tem uma verba lá destinada à melhoria de parques, né, parques e áreas de lazer, e descobre, então, que a entidade cuida lá do bairro e chama a entidade e diz, olha, a gente tem aqui um valor X para fazer a melhoria do parquinho. Vocês assumem? E aí, como é a entidade que representa aquele bairro, não tem uma outra, não tem concorrência, eles fazem, então, o oferecimento
para um termo de colaboração, tá? Também esses termos podem acontecer com a emenda parlamentar, porque a emenda não pode ir do deputado diretamente para a organização. Ela tem que passar por algum órgão. Então, normalmente passa pela secretaria que tem relação direta com o projeto. Então, eu estou com um projeto de melhoria de uma escola, ou aí entraria a Secretaria de Educação, ou um projeto de uma obra, como a reforma do parquinho, passaria pela Secretaria de Obras, né? E assim por diante. Eu tenho um projeto de saúde, passaria pela Secretaria de Saúde, e assim por diante. Tá? Sempre tem, no caso aí, um intermediário de uma secretaria. Aí tem também público as leis de incentivo. Aí existem várias leis de incentivo, tá? As leis específicas que permitem a empresas e pessoas físicas doarem com abatimento fiscal, né, é a lei de incentivo, como o valor doado deixa de ser arrecadado pelo governo, pois é abatido dos impostos, considera que seja-se a doação de um recurso público. O importante da lei de incentivo é entender, no caso da lei Rouanet, é entender que aquele recurso, ele não pertence a ninguém mais, senão ao governo. É dinheiro do povo. Né, porque o governo pertence ao povo. Porque é um dinheiro que está sendo isento. A lei de incentivo é a isenção fiscal método. Né? Então, em vez da empresa pagar X de imposto, ela paga X menos Y, tira esse Y e faz uma doação e é isento de imposto. É praticamente como se o governo doasse o dinheiro para a entidade fazer o projeto. Né? São muito viáveis as leis de incentivo. Tá? E, por fim, a captação de recursos públicos, nós temos os editais públicos, né? As chamadas públicas abertas por órgãos do governo que selecionam ONGs para receberem premiações ou recursos previstos. Normalmente, as premiações é para premiar um projeto já existente, que vem tendo sucesso e que possa melhorar, né, numa conjuntura. Ou recursos previstos, né, para melhoria de alguma coisa e que ainda não foi feita. Então, tem muitos editais. Muitos mesmo. Quando a gente for chegar nos editais ali, eu vou dar uma avaliada e a gente vai abrir um site. Tem muitos observadores de editais. Eu mesmo nem uso o site, eu faço eu mesmo a pesquisa, entendeu? Se você colocar no Google lá, você vai achar um monte de links e os editais, é só ficar de olho. O que eu costumo fazer é, achei um edital e eu costumo colocar no meu calendário, tem um edital aqui que vai abrir, por exemplo, agora no final de abril. Eu coloco no meu calendário lá um lembrete para eu olhar um tempo antes para poder dar tempo de colocar o projeto, etc. Mas eu vou explicar bem isso, tá? É isso mesmo, Francisca. Para quem não consegue entender, ela vira uma polêmica. Mas, bom, nós vamos aprofundar isso aí. Ficou claro aí os dois modelos, né? Captação de recursos públicos e recursos privados, tá? Que são essas duas fontes aqui. Nós vamos, então, para a geração de renda. Então, captação de recursos por meio de geração de renda, tá? Muitas entidades usam esse recurso é ótimo, excelente, lembrando que a entidade não paga imposto, então existem N canais, vamos dizer assim, N possibilidades. Tá? O primeiro é o licenciamento. Então, o licenciamento, a organização cria um personagem, escolhe empresas para venderem produtos com a imagem dele, mediante o pagamento de royalties, né? Pode ser... Vou dar um exemplo, né? Como o projeto Tamar lá, ele tem uma tartaruguinha de símbolo, né? E aí eu começo a fazer camiseta com a tartaruga. Na realidade, o que eu faço? Eu licencio, eu não vou fabricar a tartaruga, porque eu sou uma entidade, uma organização, meu projeto, no caso do Tomar, é proteger as tartarugas. Eu estou lá ocupado protegendo as tartarugas. Mas eu licencio uma empresa para vender camisetas, ou licencio várias para vender camisetas com a logomarca e frases de impacto em relação à proteção do meio ambiente. Eu licencio. Então, aquela empresa fabrica a camiseta, usa a marca do meu personagem, a minha marca, né? E ela me repassa o valor do licenciamento. Ele pode variar ali 5%, 10%, 20% do valor do produto, tá certo? Eu posso, inclusive, se eu tiver uma sede, vender esse produto da minha sede, né? E aí cabe N produtos, N lá. A última vez que eu fiz, por exemplo, no projeto Tamar,
eu tive lá, eu vi caneca, mochila, camiseta, uma infinidade de produtos, um mais bonito que o outro. Todos eles são licenciamentos. E a entidade, então, arrecada valor ali para os seus projetos, manter o seu projeto, né? Depois tem os fundos patrimoniais, tá? Aí cabem para entidades que já estão mais estabelecidas, que é montante de recurso financeiro de propriedade da organização investido de acordo com a legislação específica. O rendimento é utilizado pela ONG. Então, eu vou dar um exemplo claro. A entidade faz uma atividade, né, e recebe um valor X de um órgão internacional, como eu citei lá. Em vez de ficar esse dinheiro na conta, esse dinheiro vai manter a empresa por 3 anos. Em vez de ficar o dinheiro na conta sem nada, ela põe o dinheiro para render e usa o rendimento da verba, né? Ou a fundação, ou o instituto, por exemplo, né, que é muito comum nas fundações, né, ela foi criada com o patrimônio do artista financeiro e o patrimônio autoral dele, a pintura, a música e etc. E esse patrimônio rende um valor. E esse valor, então, é revertido para a empresa. São fundos patrimoniais, tá certo? Outro, aluguéis, recursos provenientes de imóveis de propriedade da organização, que são alugados para inquilinos. Aí eu também conheço alguns casos, sei lá, a instituição ganhou um imóvel do governo, né? Ela ganhou um prédio de 3 andares lá para botar a instituição, mas aí ela funciona bem somente no primeiro andar, então montou a sede no primeiro andar e tal, e tem 2 apartamentos em cima. Ela pode alugar os 2 apartamentos e o rendimento dos apartamentos reverte para a empresa. É totalmente legal. Ok? Tá dando para acompanhar aí, moçada? Moçada hoje está quietinha. Ótimo, me responderam. Sim, Camille, vai estar disponível no grupo. Assim que eu acabar, eu disponibilizo, tá? Ele tem bastante link esse de hoje, como eu prometi, tá? Tem links e eu vou postar um link, eu já separei uma pasta, inclusive eu estou divulgando hoje um livro, o livro já está disponível lá, e outros documentos ficam disponíveis para vocês consultarem, tá? Ainda mais que a gente vai falar de comunicação, aí eu mando exemplos. Bom, tem bastante coisa já disponível para vocês. Vamos lá. Perdão. Captação de recursos ainda com geração de rendas. Eventos. Esse é maravilhoso. Esse é top 10 para quem está começando, tá? Realização de eventos com 100% da renda revestida para a organização social. Já fiz alguns, tá? Muito específicos, que funcionam bem. Existem 2 estratégias. Uma estratégia é vender a entrada do evento. Então eu consigo, eu vou dar alguns exemplos, tá? Na minha cidade, lá no meu bairro, vou dar um exemplo do bairro. Tem um bairro grande lá, e aí eu consigo que uma banda específica toque no bairro por um valor menor, aí eu vou conseguir também, aí que vem as parcerias. Então a empresa da banda vai tocar lá por um valor de custo, e eu consegui que uma empresa instalasse palco, botasse música como doação. Então eu já tenho um showzinho, né? E aí eu já monto com a organização de ali uns quiosques para vender alguma coisa e crio lá o dia do bairro X. E aí eu cobro entrada para as pessoas assistirem um show. E essa entrada, então, é revertida para a organização social. Outro modelo é não cobro entrada, convido as pessoas e no dia tem um sistema de doação lá. Por exemplo, 2, 3 pessoas ficam fazendo o face a face, no caso, né, pedindo doação lá, né. Outro modelo é convidar possíveis doadores, quer dizer, eu vou fazer um jantar ou um almoço específico para pessoas que interessam a minha causa, entendeu? Para que façam doação. Então, já convidado, a pessoa faz uma doação e a gente oferece um jantar de agradecimento, tá? Os eventos são muito úteis, muitas entidades fazem eventos, né? Muitos eventos revertem valores para organizações sociais e organizações não governamentais com causa específica, né? É realmente muito bom e funciona muito bem também em cidades pequenas, tá? Aí 2 modelos que funcionam também muito bem, inclusive para cidade pequena, é a prestação de serviço pela organização, como consultoria, como execução de serviço mesmo,
né? Então eu tenho uma entidade, por exemplo, eu tenho uma entidade de meio ambiente que cuida de água e etc. E na minha entidade, um dos associados da entidade é um especialista em água. E aí a entidade presta um serviço que é a avaliação de água de poço, de água de rio, de propriedades e etc. Ela vai lá, ela cobra um valor, ela pode cobrar um valor e esse valor é revertido para a associação, tá certo? Para a entidade, né? Outra maneira é o produto. Isso também é uma excelente estratégia, né? Muitas entidades têm, que pode ser casado com licenciamento lá ou não, que é a comercialização de produtos que podem ser doados para a organização reverter ou produzidos pela própria ONG. Então, opção A, como eu citei lá, criei um bonequinho e aí fui pedir, a fábrica de camiseta faz a camiseta, mas ela não comercializa. Então ela diz, olha, o que eu posso fazer é, eu vou fazer 100 camisetas para vocês com a sua logomarca e as suas frases de efeito e você se vira para vender. Entendeu? Porque eu sou uma indústria, eu não vendo no varejo. E aí ele me doa lá 100 mil camisetas e eu ponho as camisetas à venda. Totalmente legal, tá certo? Ou, sei lá, eu tenho como é o caso da colega aqui, que é artesã, eu crio uma associação de artesãos, entendeu? E aí, uma das coisas exigidas é que os artesãos façam doações de produtos que eles criam para a entidade vender. Então, o artesão doa lá livre o que quer, ou estipula um valor para produtos, cada artesão doa por mês R$100 em produtos. E esses produtos, então, vão ser vendidos, né? Porque são produzidos pelos associados da ONG, ou pela própria ONG, no caso, né? E aí, são revertidos para valores da ONG, tá certo? Por fim, nós temos o marketing de causa, um dos meus preferidos, que é campanhas realizadas em parceria entre empresa e organização. A empresa usa sua capacidade de gerar recurso e a ONG cede a imagem e o propósito. O marketing de causa, gente, é lógico que ele precisa de uma parceria aí, né? Eu vou dar alguns exemplos, tá? Você pega uma agência de propaganda grande, entendeu? Ou uma agência de propaganda que tem alguma repercussão já no mercado, que pode não ser grande no sentido de ser uma agência de propaganda de uma cidade pequena, e eu apresento o meu modelo. Vou manter o exemplo lá, eu estou com uma entidade não governamental de defesa do meio ambiente. E aí faço uma apresentação para a ONG e faço uma parceria. Olha, nós vamos vender isso aqui para a ONG não, para a empresa, e a empresa, então, ela vai fazer divulgação da minha causa para arrecadação. Tá? Marketing de causa. Proteja, a gente vê direto na televisão, né? Proteja os animais, doe. Eu não quero citar nomes aqui para não... Mas tem programas que são repetidos já por televisões anualmente e arrecadam milhões, né? Fazendo ali um projeto, um marketing de causa, né? A Globo tem a SBT tem, essas televisões todas grandes têm programas de marketing de causa, né? Com produtos específicos, inclusive. Funciona super bem, mas há necessidade de você ter um parceiro com visibilidade, né? Outra estratégia do marketing de causa é usar a rede social hoje. Você tem que desenvolver a sua estratégia de comunicação, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Você tem que desenvolver a sua estratégia de comunicação para este produto e uso, então, das redes sociais, que tem um grande alcance também para esse produto. Lista na área? Obrigado, Marilza. Muito obrigado. Esses mesmos. Aí, moçada, a lista na área. Vamos assinar, brigadíssimo. Assina aí que eu não quero ninguém chorando. Ok, revisão breve, então. Fontes privadas, aquelas doadas por empresas ou por pessoas físicas, tá? Normalmente oriundas do segundo setor. Fontes públicas, aquelas doadas por órgãos públicos, parlamentares, né? Tanto federal, municipal ou estadual.
que funcionam bem também, e a famosa geração de rendas, que aí já é uma ampliação da sua entidade. Quando sua entidade está fazendo geração de renda, ela já está aí num outro patamar, né? Então aí, fiz um apanhado geral, não dá para aprofundar em todas elas, tá certo? Conseguiu assinar, Camille? Pronto, moçada assinando. Ok, vamos continuar então, tá? Então vamos lá. Qual é a melhor estratégia para minha entidade? Okay? Falei um monte de coisa e fica no mesmo, né? Então você pode ter se perguntado qual a sua estratégia você deve seguir. Enquanto eu estava fazendo essa apresentação aí, perguntei qual seria a melhor para mim, né? Para o meu projeto. Então eu considero essa uma ótima pergunta. Eu sempre faço essa pergunta, qual a melhor estratégia para aquele projeto, seja ele, inclusive, do terceiro setor ou não, né? Principalmente porque não tem uma estratégia melhor que a outra. Todas as estratégias são boas. Tem umas mais indicadas, né, do que outras. Aquelas mais indicadas para a sua organização nesse momento podem não ser efetivas em um próximo projeto. Então, talvez você usar agora uma estratégia de venda de produto pode ser boa para esse projeto, e para um outro produto talvez não seja tão interessante, né? Ou pegar uma emenda parlamentar agora e depois para outro produto talvez não seja tão interessante. E assim por diante, tá? Eu aqui, então, sugiro que façamos um termômetro de estratégias, vamos dizer assim. Que eu peguei 5 passos. Também não inventei, tá, gente? Eu estou usando isso aqui, são técnicas de captadores de recursos, tá? Não estou inventando nada. Qual a melhor estratégia para minha entidade? Escreva todas as estratégias no papel. Então, primeiro você lista as que você... possíveis, né? Sei lá, porque eu vou voltar à minha piadinha exemplo do bairro. Então, assim, no meu bairro ali eu posso tentar algumas, mas edital para bairro eu não tenho. Eu não vou achar um edital para bairro, reforma de parquinho. Então, eu elimino essa. Mas eu posso conseguir uma verba pequena de um parlamentar. Então, listo lá a emenda parlamentar. E assim por diante, tá? Eu coloco no papel. Porque no papel faz uma lista, né? Pode ser via web, pode ser digital, né? Não precisa ser no papel, né? Papel no sentido de listá-las. Aí divide elas em as quentes, as que você considera mais adequada para a sua entidade, as mornas, aquelas que talvez sirvam, e as frias, as estratégias que você acha que não vão funcionar. Então você lista as que você acha que consegue fazer e separa. Essas aqui às vezes também ela é muito difícil ou muito cara. A estratégia não vale a pena porque ela vai sair muito cara para que eu possa realizar o meu projeto, né? Vou dar um exemplo bem simples, tá? Uma estratégia que é muito funcional, eu vejo muita ONG trabalhando aí, fazendo parceria de emenda parlamentar. Mas aí você tem uma ONG numa cidade do interior, entendeu? Em que o seu deputado estadual, né, no caso, ele está fora da cidade, está na capital, ele fica lá pouco, eu teria que sair, me deslocar e procurar ele para tentar conseguir, porque eu não consigo um contato direto com ele, ou um deputado federal que eu teria que vir a Brasília para poder entrar em contato com ele. Então, será que vale a pena para um projeto tão pequeno? Talvez não valha a pena para um projeto pequeno, vale a pena para um outro projeto maior, entendeu? Então, você tem que vir aí você vai eliminar as frias e as mornas e você vai trabalhar somente com as quentes, que são aquelas que você fez a visualização, que são as possíveis de realização mais fácil, de melhor captação, tá? Aí você foque esforços nas 3 estratégias quentes, as 3 principais quentes, e saiba que ter sucesso em cada uma delas é muito trabalhoso. Por isso, escolha poucas com as quais você tem afinidade e persista para alcançar o sucesso que você deseja. Eu costumo separar 3 estratégias. E aí priorizar elas. A mais, que eu considero mais fácil, quer dizer, seria a quente, né? Vamos dizer assim, a quente mais fácil, né? A quente menos fácil e a quente mais difícil. E começo com a quente que eu considero mais fácil, entendeu? Funciona, gente, funciona. Captar recurso para o terceiro setor é um dos meios mais fáceis de captar. É mais difícil você captar recurso para cultura ou para esporte, né, que não sejam atividades de terceiro setor, né, do que captar para o terceiro setor. Mesmo com, como citou bem a
Agora a lista vem daqui a pouco, Francisca. Lista agora só daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu aviso de novo. Fiquem online aí, gente. Boia não. Vamos lá. Deu para entender isso aí, né? É uma estratégia. Você pode criar outras, mas é uma estratégia que funciona bem. Você vai pegar ali, listar elas, fazer um corte nas que te queimam mais, né? Fazer um corte nas que poderiam ser, mas que são mais ou menos, ou muito difíceis, ou muito inviáveis, e usar as 3 principais estratégias, que são as mais fáceis de você conseguir captar recurso. Ok? Bom, eu fiz isso, selecionei algumas, tá? Pra gente aprofundar mais. Então vamos lá. Os editais. Editais é maravilhoso, gente. Edital é maravilhoso, porque o edital tem norma, tem prazo, tem foco, entendeu? Fica bom de você receber o recurso, de você executar o recurso e de você executar seu projeto. Você só tem que encaixar o seu projeto no edital, tá? Tem muitos sites com editais, muitos, tá? Então, ao optar pela captação de recursos por meio de editais, o profissional precisa estar atento às novas oportunidades. Aqui na BCR, eu vou colocar o link deles, tá? Há uma área exclusiva onde disponibilizamos editais que estão recebendo inscrições e propostas. Então, eu vou mandar para vocês acompanharem nesse link, tá? E o próximo passo é não perder prazo de inscrição, importantíssimo. Você não pode perder prazo de inscrição. Usar a ferramenta como planilha, lembrete, como eu já citei, tabelas, ou até um mural de post-it lá, colocando. O problema do edital, gente, são a questão dos prazos e as normas do edital, tá? Se o edital pede lá que você envie um documento X, você não enviar, você vai estar eliminado do edital, tá certo? E essas entidades, né, no caso aqui, a dos captadores, Associação Brasileira dos Captadores, que eu uso muito eles para captar recursos, você vai ver que eles são muito bons, mas existem outras entidades que ajudam aos captadores, tá? Existem várias, tá? Eu uso a associação porque ela é do terceiro setor, associação sem fins lucrativos, que tem o objetivo de ajudar os captadores de recursos. Então, eu acho que ela é muito útil, tá? É importante aí essa questão de você fazer tabelinha, lembrete, calendário, entendeu? Para você não perder prazo, porque funciona bem. Mas se você perder o prazo, dançou só no outro ano ou na próxima versão do edital. Que esse é o grande problema do edital, tá, gente? A grande vantagem dele é ali, tá na hora, como eu já expliquei várias coisas, mas ele tem o problema dos prazos, né? Não fica sempre aberto. E aí depois você faz o mesmo para divulgar resultado, etc. Porque quando sai o resultado, você tem um prazo ali. Saiu o resultado, você tem 10 dias para apresentar documento, abrir conta em banco, etc, etc. Entendeu? Então depois que você focou no edital, você tem que acompanhar ele. Tá certo? Tem uns órgãos e fundos que eu acompanho sempre. Estou sempre ali, hoje vou dar uma navegada lá. Eu sigo ele em rede social, porque ele vai sempre anunciar quando tem alguma coisa em rede social. Tá? Vale sempre lembrar, não deixe de ler o edital completo para não infringir nenhuma regra que possa desclassificar a sua instituição e confira se o projeto atende a todos os pontos solicitados. Vamos ao edital? Pois é, caiu aí. Quer vir aqui? Um problema aqui. Tá cortado? Então, beleza.
pode voltar à rotina normal. Pode voltar normal. Pessoal, desculpa aí, a gente estava com um probleminha de imagem aqui para minha colega Rosana fazer as libras. Mas já voltou. Tudo ok. Só está saindo meu áudio ali, mas tudo bem. Derrubou minha apresentação, a gente vai voltar lá. Estão me ouvindo aí, gente? Então vamos, vai investir 30 mil por projeto, tá certo? Aí tem que ver o foco do edital, as inscrições vão até o dia 18 de abril, tá? Já clica aqui para escrever o seu projeto. Tá? Vem o foco aqui, será que cabe na minha entidade? Entendeu? Porque aqui é um edital de educação, tá certo? Ó, segunda edição do Fundo Magalu, ó, outro privado aqui, ó. Magalu da empresa, né? Magalu lançou a segunda edição do Fundo para Financiamento de Organizações de Sociedade Civil. Dedicadas à combater a violência com as mulheres. Vão selecionar 20 organizações, num total de 222 milhões. Então vão dar 200 mil, média de 200 mil para cada organização aí. Tá aqui o link, ó. Tá aqui o link também, ó. Ainda recebem a parceria com uma editora, consultoria, em uma consultoria de uma outra empresa, tá? Super interessante. Tá? Vejam que bacana, gente. O Fundo Casa Socioambiental lança chamada de projetos fortalecendo comunidades na busca de direitos socioambientais. Olha aí, ó. Tá? Aqui é um edital público. O Ministério da Saúde publica portaria para ajudar na sustentabilidade financeira. Só para sustentar entidades, tá? Lógico que é no Ministério da Saúde, com certeza deve ser, né, para ajudar entidades que trabalham com saúde. (7 de março), esse aqui já passou o edital. Eu vou mandar o link para vocês aqui. Vocês compartilhem no grupo lá. Sim, vou botar aqui. E o link está na minha apresentação. Então, quando vocês receberem a apresentação, tá linkado lá, tá? Sim, esses fundos vão mesmo para as entidades, Regiane. Pode ter um pouquinho mais de fé. Conheço N casos. N. Inclusive, eu já desenvolvi projetos para editais. Né? Como eu faço projetos para terceiros, já desenvolvi projetos para entidades e foram ganhadoras. Tá? Todos esses daqui são totalmente reais, honestos. Ó, o programa vai capacitar organizações locais na Amazônia. Tá certo? Inscrição para incentivo de projetos de responsabilidade social. Concurso de projetos de enfrentamento às condições de doenças crônicas não transmitíveis. Tá? Esse é um concurso, você manda o seu projeto, se você ganhar, você recebe o dinheiro. Ó, a fundação aqui, a Brinc, lança edital para organizações sociais, né, que oferecem atendimento em creches no Nordeste. Tá? Gente, é impressionante, tem um monte. Não se iludam, cara. Não se iludam. E esses editais aqui não tem nenhum que é treta, tá? A associação não vai colocar aqui tretas, tá? Aqui é edital de LGBT+, né? Fundo Positivo, ó, da empresa Positivo, edital para projetos voltados às pessoas LGBT, Instituto Cooperforte, lança chamada pública para organizações cooperativas em 15 estados, tá? A Pactual lança edição do BTG Soma para capacitar organizações de proteção ambiental. A gente tem que sempre ver o nicho. Qual é o seu nicho? Entendeu? Sua atuação em que área? E aqui você vai fazer uma triagem.
Muito bom, Marilson, muito bom. Esse é um site que eu visito sempre aqui. Estou passando o link aqui para vocês darem uma olhada mesmo. Eu utilizo direto. E já peguei, já participei de muito edital aqui, tá? E já peguei prêmios por via da associação aqui, tá? Tem muitos, tá? Responsabilidade social, floresta, mercadológicos e culturais, tem uma área imensa de editais, gente, imensa. Agora é isso aí, viu aqui a publicidade? Vai lá e já marca no seu calendário. Você viu ali que eu abri um e já tinha vencido o prazo, né? Fundo de Empreendedorismo Negro e de Equidade de Gênero. Tem muitos, gente, e você vê que muitos são privados, né? Porque hoje, gente, existem N institutos, fundações, as grandes empresas, todas elas têm fundações, entendeu? Porque isso é marketing social para a empresa também, entendeu? E tem muita coisa. Aqui, ó, Comissão Europeia. Você já deve ter vencido, porque é de 2022. É um edital internacional para ONGs internacionais. Ó, venceu, vai vencer o prazo daqui a alguns dias, 23 de março, pelo site da Comissão Europeia, tá? Esse é um edital internacional. Muito bom, mas muito bom mesmo, assim. Isso aqui é uma dica que vale ouro. Se for tu tá pensando, não mostra pro povo não, que vai ser mais gente concorrendo. E eu já sou da política. Quanto mais gente concorrendo, mais desses editais aparecem. Ok? Todo mundo ok? Bom, fui parar lá longe, voltou minha apresentação, fiz parecendo uma criança aqui, tá? Então, os editais é isso aí, tá? Aí vamos nas leis de incentivos fiscais, que dá entre elas a polêmica Lei Rouanet. Mas vamos lá. Essas leis foram estabelecidas pelo poder público, primeiro setor, para incentivar o investimento de empresas públicas e privadas, pessoas físicas, em organizações sem fins lucrativos. Em contrapartida, aí sim tem contrapartida, os doadores são beneficiados com a redução de impostos, tá certo? As principais leis de incentivo brasileiras são: a Lei Rouanet incentiva a cultura e a projetos culturais de diversas modalidades, que é uma lei maravilhosa, assim, me desculpe se alguém aqui não acha, eu considero uma das melhores coisas que aconteceu na cultura no Brasil. Não é um modelo brasileiro, eles imitaram modelos europeus, é uma lei que é de 91, então quer dizer, a Lei Rouanet já movimenta recurso há mais de 20 anos, tá certo? É no foco da cultura, eu já fiz vários trabalhos utilizando Lei Rouanet, hoje ele é totalmente transparente, não vou me aprofundar aqui, mas também tem site, chama Versali, que você vai lá e vê quem é que está fazendo o projeto e tudo. Permitiu o nascimento de grandes institutos, como o Instituto Itaú Cultural, o CCBB, entendeu? E outros institutos espalhados por aí, porque vivem desses recursos, graças a esses recursos que esses institutos são mantidos, acervos, grandes exposições, peças de teatro que são inviáveis comercialmente, entendeu? Ópera inviável comercialmente e outros produtos, ela viabiliza. Então, assim, eu sou extremamente partidário, lamento imensamente que muita gente fala mal da Lei Rouanet, achando que a Lei Rouanet é roubalheira. Não é verdade. Entendeu? Não é verdade. Acho que outras coisas mais perigosas do que a Lei Rouanet. Ela tem um sistema de prestação de contas online eficaz e transparente, tá? Eu acho que assim é difamar, péssima, né? Modelo de difamar a cultura, tá? Nós temos a Lei do Audiovisual, específica para a produção, na coprodução de obras cinematográficas e audiovisuais, tá certo? Que é específico para quem quer fazer filme, documentário, etc., que funciona muito bem. Nós temos a Lei do Esporte, né, que é a Lei Federal 11.06, que vai estimular o desenvolvimento do esporte para promover a inclusão social do Ministério do Esporte. Essa lei já beneficiou muitos atletas aí, não sobreviveriam e não teriam trazido medalhas para o Brasil se não tivesse usado dessa lei de incentivo.
muitas entidades mantêm atletas e para-atletas graças a essa lei, tá? Que também é muito mal falada, né? Muito, lamentavelmente, mal interpretada pela sociedade. Tá? Depois nós temos o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente para a promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ela tem mais de uma lei aí, e é um fundo, tá, gente? Tem verba, o incentivo é direto, a entidade vai lá e busca recurso. Vale a pena pesquisar na internet quem está na onda aí de trabalhar com criança e adolescente, tá? E cabe educação e etc. Depois tem o Fundo Nacional do Idoso, que é para direcionar recursos aos programas e ações relativas ao idoso. Excelente fundo também, financia programas e ações relativas ao idoso, que é uma lei de 2010, tá? E depois nós temos o Programa de Ação Cultural, PROAC, que busca apoiar e patrocinar a divulgação e a produção artístico-culturais. Essa é uma lei estadual, se aplica a estados. Aí nós vamos, essa do PROAC é específica de São Paulo. Tá? Nós vamos chegar num assunto assim, eu fiz uma pesquisa, eu vou passar em algumas coisas aqui, não dá para botar o Brasil inteiro, mas entendam que o mesmo modelo de um estado tem em outro estado. Tá? Se não está implantado, ele vai ser implantado. Vou explicar já já, porque vou chegar numa outra modalidade que eu acho muito interessante, mas que não tem ainda em todos os estados. Tá? Então, esse programa de ação cultural, esse específico aqui, a Lei Estadual 12.268, é de São Paulo, mas verifique porque todos os estados brasileiros, eles têm um programa de ação cultural, tá? Ou um fundo. E eles lançam editais e cabe para as atividades socioculturais. E recebem, sim, projetos de entidades sem fins lucrativos, quer dizer, as entidades do terceiro setor, tá? Investem bastante. Aqui em Brasília nós temos o Fundo de Apoio à Cultura, que é parceiro, vamos dizer assim, é no mesmo modelo do PROAC, que todos os anos aí investe em cultura no Distrito Federal e, sim, as entidades não governamentais podem participar. Tá certo? Antes de eu passar para os eventos, muita gente não conhece, Marceliana, é verdade. Sabia que seria interessante essa questão. Trabalhou com eles, foi dentro do Ministério, Lista, olha a lista na área aí, moçada. Vai sair a lista. Muito bom, viu, Marceliana? Muito bom. Quem foi que perdeu a lista aí? Vamos lá, gente. Para não perder a lista, ela vai sair, cadê? Pois quem assinou primeiro, pode assinar de novo, eu acho que não sei. Eu não assino a lista, então eu não sei dizer. Eu só quero que vocês assinem. Que a moçada fica aqui choramingando. Vamos assinar, moçada. Vamos assinar para a gente continuar avançando. Ok? Eu vou continuar lá, tá? Obrigado, Regiane. Tá aí, ó. Só precisa assinar uma vez. Maravilha, não sabia. Vamos lá, pessoal. Os eventos. Os eventos são muito bons. Vamos lá, eu vou me aprofundar um pouquinho. Vou bater a tecla também nos captadores de recursos, de novo. Desculpa, porque é uma organização não governamental, tá certo? Eu faço membro da associação, é uma associação. A minha entidade faz parte delas e eu acho que ela é uma ferramenta excelente para ajudar as pessoas, as entidades, no caso, né, a captar recursos, tá? E eu uso direto, tá, gente? Vamos lá. O setor de eventos foi fortemente afetado com a pandemia da Covid-19. As organizações que dependiam de eventos como bazares, almoços, jantares beneficentes, né, já citei antes como funcionam,
precisaram se adaptar diante do cenário desafiador e viram que o ambiente online pode gerar grandes oportunidades. Prova disso foi a explosão de lives, né? Principalmente aquelas com atrações artísticas, né? Somente a live Fome de Música, que incluiu o Sandy Júnior, arrecadou 4,7 milhões, segundo o registro feito pelo Monitor de Doações da Covid, iniciativa da BRCR. Com esses exemplos, apresento alguns tópicos aqui para as organizações que pretendem organizar eventos online. É porque aí, assim, gente, o que aconteceu com a pandemia foi que, antigamente, as entidades do terceiro setor só faziam eventos presenciais. Eles funcionam muito mais, captam muito mais recursos, mas eles têm uma abrangência menor. Porque você vai fazer um evento, eu faço eventos em Brasília, entendeu? Para as entidades. Eu costumo fazer muitos eventos, como almoços e jantares. Eu faço muito evento de comida, entendeu? Faço menos bazares, mas já ajudei entidades a fazer eventos de bazares, tá? Mas eles são presenciais. Uma pessoa está fora, não vai vir para um jantar, né? Em compensação, as lives, elas têm uma abrangência muito grande. O cara assiste, você convida um artista, o artista cobra menos ou não cobra nada, entendeu? E o que acontece? Ele vem e executa, né? No benefício de estar em casa, por exemplo, no estúdio dele, executa aquela atividade artística, entende? Você tem um engajamento altíssimo, por causa da exposição e do interesse, com um custo muito baixo, né? E a abrangência é imensa, porque na internet, cara, o cara pode estar lá no Canadá e ajudar a sua instituição. O cara está lá na Europa e ajuda a sua instituição, né? Então isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo, tá? Então, busque por doações e patrocínios de empresas e instituições que estejam alinhadas com essa nova realidade e elabore os projetos levando em conta as plataformas digitais e os novos meios de pagamento. Use cases semelhantes à proposta desejada para mostrar a viabilidade do evento. Muita gente acaba fazendo também parceria com esquemas mais fáceis de pagamento, PicPay, essas coisas, tá? Que eu vou citar aqui, tá? Então, organize cursos e palestras usando ferramentas gratuitas de videoconferência como o Zoom, o Meet, o Skype, né, o Hancock. As doações ou os ingressos podem ser recebidos via Pix, que pode gerar QR Code para ser fixado na tela do evento, depósitos bancários ou por meios de pagamento. Eu fiz um evento, não vou citar a entidade, porque era religioso, não quero, mas eu fiz evento para uma entidade religiosa com um esquema de Pix e foi impressionante. Porque recebia doações de outros lugares, de gente que não tinha nada a ver com aquela religião, entendeu? Somente porque a entrevista, no caso, o evento, era extremamente interessante o assunto, entendeu? E funciona muito bem. Hoje, com o Pix, funciona muito bem o esquema de doação, né? E é uma exposição super interessante, tá? Então, lives solidárias, acompanhamos inúmeros artistas, no YouTube, muito bom também, tá? Para angariar doações. O YouTube é fenomenal para angariar doações. Grandes marcas patrocinam os eventos e apoiaram diversas organizações sociais e suas causas. A contribuição do público pode ser feita por aplicativo. Aí vale a parceria, volta a bater na tecla da parceria, como é o caso do PicPay, né? Muitas vezes você fecha uma parceria, ele não cobra taxa e ajuda a divulgar. Tá? Quem está se envolvendo agora nessas parcerias são outros órgãos, né, no caso aplicativos, que não têm vínculo com pagamento específico, né, que não é uma instituição de pagamento, como por exemplo o Uber, né, tem se envolvido em algumas atividades, inclusive recentemente eu vi uma e fui lá olhar aqui em Brasília e olha, o Uber que está na jogada. Então ele divulga para os usuários do Uber, né, dá um retorno super interessante, entendeu? E ele não cobrou nada, não cobra nada. O retorno é todo para ele. Então, vale muito a pena, tá, gente? É uma situação realmente interessante, tá? Os eventos, então, eu dividiria hoje em duas partes. Uma parte do evento presencial e uma parte para eventos online. As lives e os vídeos, né? E, lógico, se você está falando de eventos online, vale muito utilizar as plataformas de rede social. Muito mesmo. Tá? Conheço N casos, N, não vou citar aqui que a gente passaria um tempão só com os exemplos.
Não sei dizer, Mariana. Gente, eu grito aqui, peço, pelo amor de Deus, como é que vocês não estão me escutando e não assinam a lista? Ricardina, é exatamente isso. Muita gente nem fica sabendo, né? Às vezes a gente faz um evento presencial e depois de um mês, mas fizeram, poxa, eu nem participei, se eu soubesse tinha ido, né? Então, essa questão da divulgação, eu vou bater no plano de, se der tempo, eu vou bater no plano de divulgação aqui, tá? Vou no plano de comunicação. Mas realmente é impressionante a abrangência da rede social. Eu fico impressionado. Eu hoje mesmo, assim, próximo evento que eu fizer, mesmo que ele seja presencial, eu usarei da rede social para divulgar ele. É muito bom, cara. Impressionante. Estou dizendo, eu fiquei impressionado quando eu fiz esse evento e esquema de doação no Pix, impressionante. Bom, vou entrar num outro assunto, que é o da nota fiscal. Tá? É uma fonte de captação de incentivado, tá? Essa é a lei de incentivo. Não tem em todos os estados no Brasil, mas os que tem, vale a pena você pesquisar aí. Eu estou usando aqui São Paulo, tá? Que é o maior estado e os outros estados usam como referência. Então, quem é de São Paulo já tem o caminho das pedras aqui, mas quem não é, pesquisa lá, tá? Que vale a pena e você vai achar que em Brasília existe esse mecanismo. Não sei todos os estados. E até olhar, porque esse levantamento de 12 estados, ele não é um levantamento tão recente, tá? Ele já tem quase um ano, ele é do ano passado, esse levantamento. Então pode ser que esse ano, 2023, já tenham implantado no seu estado. A tendência é que em breve todos os estados tenham esse mecanismo. Ele é burocrático no modelo de fazer, mas depois que você já está inscrito, cadastrado, funciona muito bem. Eu vou explicar e vou dar uma análise de novo. Então, é a captação de recursos através de nota fiscal. Ela é uma fonte simples, mas exige que a empresa, no caso a entidade, né, faça um cadastro na prefeitura, na secretaria do seu estado para ser inserida no programa de acordo com a área de atuação. Atualmente, há 12 estados que têm esse programa de CPF na nota, né? O pessoal coloca o CPF na nota lá, tem aquela questão da nota legal, etc. Então, em São Paulo, há o programa de Nota Fiscal Paulista, que concede para as entidades sem fins lucrativos créditos e bilhetes para concorrer aos sorteios a partir de cupom fiscal relativo às aquisições próprias, doação de cupom fiscal sem CPF, realizada pelos próprios consumidores a favor da entidade, e doação automática de cupons fiscais com CPF, cuja opção pode ser realizada pelo consumidor diretamente no sistema da nota fiscal. Então, são dois modelos, tá? O primeiro modelo é muita gente compra e naquela hora que vai comprar pergunta, quer botar a nota fiscal? E ele fala, não precisa não. O que acontece? Na realidade, ele não colocou o CPF dele, mas aquela pontuação, aquele sistema de pontos daquela compra fica registrada lá. Porque aquilo ali é assim. Por que os pontos vão para uma nota e outra não? É como se fosse uma porcentagem. Imaginar que 0,1% da nota fiscal vá para o sistema de notas, né? Então, quem colocou o CPF recebe esse 0,1%. Né? Aí abate no IPVA, abate em outras coisas. Tá certo? E quem não recebe? Esse 1% fica lá. E se você vai lá e cadastra a sua entidade, então ele separou lá. E são milhões, porque a arrecadação é altíssima. Então essa verba é dividida entre as entidades que estão cadastradas lá. Tá bom? Aí o outro modelo é o contrário. O cara botou o CPF e na hora ele foi lá, por exemplo, e pagou lá, abateu do IPVA do carro dele, abateu do IPTU, do imposto, conforme o sistema, e sobra uma verba. Ele pode pegar essa verba e fazer uma doação a uma entidade não governamental. Tá? O mais chato é você fazer o cadastro lá, porque cada um tem a sua burocracia, tem as questões de causas, né? Então pode ser, você chega naquele governo lá, está fazendo para causas tais e tais, né? Normalmente, uma vez que está implantado o sistema, eles aceitam todas as organizações não governamentais. E você fez o cadastro uma vez, aí ele funciona sempre. Depois cabe você fazer uma divulgação, pedir para as pessoas doarem via nota, né? Porque esse valor da nota que não vem pelo CPF,
ele é distribuído legalmente, mas as doações dos remanescentes, né, ela é feita pelo indivíduo, tá? É um sistema que funciona bem mesmo. Eu acho interessante ele. Existe essa política aí de controlar despesas. Jane, tem muita gente que pensa isso. Eu, como sou uma pessoa que não é rica, eu não estou muito preocupado com o controle das minhas despesas. Talvez se eu ganhasse assim uns centena de milhares por mês, eu ficaria mais preocupado em estarem controlando as minhas despesas. Mas como eu ganho pouco, sou pobre, quem vai querer o que com a minha despesa? Né? É que nem aquele cara que fica preocupado que o telefone está gravando, está vendo. Eu acho ótimo, porque quando eu falo Uber, o meu celular vai lá e já olha e já abre o programa do Uber, porque já sabe que eu estou querendo um Uber. Entendeu? Então eu acho que esse controle ele tem vantagens também. E eu me pergunto mesmo, Regente, será que o governo, nós somos tantos cidadãos, por que o governo vai querer controlar a gente que é povo? Entendeu? Não, né? Mas bom, eu conheço essa teoria. Eu, às vezes, não ponho uma nota legal. Aqui em Brasília tem, né? Você é daqui de Brasília, né, Jane? Aqui em Brasília tem. Às vezes eu não ponho por preguiça. Estou com pressa, comprei coisa pequena, mas senão eu ponho. E eu já tive anos de abater o IPVA do meu carro de uma maneira fenomenal, assim. Me caiu super bem, tá? Eu gostei. Eu gostei e eu uso o sistema, tá? Nunca fiz doação porque nunca sobrou. Mas quando sobrar eu vou fazer. Pois é, Marcelina, tá vendo? Você é de onde, Marcelina? O Provida é conhecido, né? Proviva e Revivas. É muito bom, né? Combate, conhecido internacionalmente, inclusive, esse programa. Pois é, aí tá vendo? O CPF vai e eles recebem a pontuação, né? Começa com pontos e os pontos são revertidos em valor financeiro. E o governo repassa para eles, tá? É muito interessante. Moçada, vamos fazer um print aí pra gente ficar bonito na tela. Com cara de futuros captadores. Vou até ajeitar minha camisa aqui. Doido para alguém venha me controlar minhas despesas, porque eu tenho despesas para serem controladas, né? Vamos lá. Todo mundo lindo no print aí, gostei de ver. Vamos lá que tem muito conteúdo. Vamos embora, gente. Bom, então esse é o modelo, tá? Eu peço até desculpa, mas assim, o meu tempo é curto e não tenho condições de bater em 27 estados. Se eu tivesse mais tempo, faria uma avaliação de todos os estados, mas nós temos 5 aulas, entendeu? Então usei São Paulo como referência aqui, que tem mais dados, mas pesquisem no seu estado, porque esse programa existe para muitos lugares, tá? Aqui tá, então, os links, vai ficar lá para o pessoal que é de São Paulo, os links para se cadastrar, tem assistência social, defesa, proteção animal, isso é em São Paulo, tá? O Saúde São Paulo e o Cultura São Paulo, tá? A entidade deve protocolar a sua solicitação de inclusão no programa Nota Fiscal Paulista, né, na diretoria de ensino da sua região, atendendo os requisitos previstos. Você clica no link lá e já vai ver quais são os requisitos, documento que tem que mandar, normalmente tem que mandar o estatuto da instituição e tá tudo em dia. Mas funciona, tá, gente? Funciona. Vamos lá. Só aprofundando um pouquinho mais, né? Captação com indivíduos, especificamente com indivíduos. Aí tem o sistema do indivíduo, que era antigamente somente o face-to-face, agora tem o online. Do mesmo modo que os eventos ganharam ali, antigamente os eventos presenciais ganharam os eventos online, o face-to-face também ganhou. E aí, hoje a gente chama captação online e face-to-face, tá? Divulgar sua organização e os trabalhos realizados por ela são estratégias que não podem ficar de fora quando o objetivo é captar recursos com doações individuais. Funciona muito bem. Porque assim a gente não dá valor, mas vamos fazer um cálculo simples assim, ó. Eu consigo levantar 2 milhões se 1 milhão de pessoas me derem R$2.
10 milhões, se 1 milhão de pessoas me derem 10 reais. Agora você imagina o que é 10 milhões de pessoas se eu tiver apoio de uma Sandy Júnior, por exemplo, que tem um nível de visualização gigante, né? Ou outros, né? Então a captação online use as ferramentas de marketing digital para elaborar estratégias e trabalhar em sites e redes sociais. Busque escolher temas que ajudem o público a compreender a área de atuação da sua iniciativa, lives com profissionais da própria ONG, da própria entidade e convidados que criam uma aproximação com o público e geram engajamento. E aí vou te dizer, gente, dependendo da sua causa, você vai ter N pessoas que vêm e falam livre, espontânea vontade, sem cobrar. Artistas que, se fosse fazer uma publicidade, cobrariam centenas, né? E eles vêm na maior coração aberto e vêm e fazem a publicidade, a divulgação, depende do que você vai fazer, né? Então a captação online funciona assim, volta a bater na tecla da parceria, porque você está fazendo uma parceria com um artista, né? No caso, né? Ele tem engajamentos altíssimos, né? Além disso, não tenha medo de falar das dificuldades que a organização enfrenta, principalmente em tempos de pandemia, que não chamaria de pós-pandemia, mas empatia é uma ferramenta poderosa de comunicação, tá, gente? Então, assim, quem está aí numa área, por exemplo, vou manter o exemplo do meu bairro, né? Às vezes eu posso pegar doações para o bairro que são de outros lugares, fazendo uma campanha e pegando empatia. Quer dizer, pô, nossa, eu vivo num bairro aqui, eu não tinha parquinho, e aí agora eu tenho um parquinho aqui, levo minha filha para brincar. Eu desejo que outras pessoas tenham um parquinho próximo, com qualidade e higiene, para que os filhos possam brincar, entendeu? Então eu não sou daquela cidade, não sou daquele bairro, mas eu vou lá e faço uma doação para que aquela entidade possa reformar o parquinho dela, entendeu? É bem simples, mas é bem específico e funcional, né? E o face-to-face, né? Já deve lembrar dos grupos vestindo camisetas estampadas com a marca da organização, pedindo a sua atenção na rua para obter alguma doação. Isso é o que chamamos de face-to-face. Expliquei lá em cima, estou batendo aqui na tecla, funciona muito em eventos presenciais também. Você faz o evento, está lá o cara pedindo, né? Também funciona em ações fechando com mercados. Recentemente, estive num supermercado e tive contato com o face-to-face de uma entidade de terceiro setor para idosos, arrecadando comida, com a autorização do supermercado. Então, eles estavam ali, meio que dentro do supermercado já, pedindo doações. E não me custou nada ali, comprei 1 quilo de arroz a mais, ou de feijão, não lembro, e fiz uma doação para a entidade, estava ali. Um negócio totalmente legal, porque a entidade não vai ser falsa lá procurando um supermercado. Mais uma vez, parceria, tá? Mas um face-to-face totalmente funcional, imagino que tenha sido sucesso a arrecadação de alimentos. Tá? Gente, vou bater numa tecla, vai dar tempo. Que também cresceu muito com o online, que é o financiamento coletivo, o Codfusion, já falei lá em cima, escolhi ela, uma delas porque realmente para mim é uma ferramenta poderosíssima para manter instituições e levantar projetos, tá? Eu uso muito essa ferramenta, muito mesmo. E é uma que eu aconselho sempre quando sou consultado. Então é o financiamento, né, ou Codfusion, é uma das maneiras mais conhecidas de fazer captação de recursos no terceiro setor, muito usado mesmo. Trata-se de uma forma de arrecadação para financiar projetos, pessoas, instituições e outros a partir da doação financeira de pessoas físicas ou jurídicas, tá? Geralmente é realizada por intermédio de um site, né? O que propicia a doação, uma vez que é possível participar das campanhas de financiamento coletivo de qualquer lugar, basta ter acesso à internet. Tem que fazer um cadastrozinho no site ali também, mas nada muito demorado. Existem vários sites de financiamento coletivo, né? Eu vou citar alguns deles aqui, o Catarse, Benfeitoria, o Ideia, Junto com Você, Quicante, Vaquinha. Deixa eu, inclusive, vou fazer o seguinte aqui para vocês. O Catarse é o maior deles, eu vou botar aqui e vou abrir aqui, acho que dá tempo. Vai dar tempo. Vou abrir aqui um site para vocês verem. Vocês já ouviram falar em financiamento coletivo, né? Que bom que você está gostando, Josélia.
Todo mundo aqui já ouviu falar em financiamento coletivo? Já ouviram? Eu vou postar assim, ó, gente, eu vou mostrar um dos, não dá a mesma coisa, não dá para mostrar todos, tem a listinha lá. Quem não ouviu falar, vou explicar bem, tá, Daniela e outros que não ouviram. Como eu falei, o financiamento coletivo, então, ele normalmente funciona com um site. Sempre que nasceu, já nasceu com a internet, o financiamento coletivo, tá? Ele não nasceu na nossa área, nem no terceiro setor, nem nas atividades sociais, culturais, etc. Ele nasceu, o financiamento coletivo, na indústria. Ele nasceu na criação de protótipos, porque a grande indústria não tem interesse em inventar algumas coisas, entendeu? E aí não investe, né? Eu vou dar um exemplo simples, o cara inventou um motor movido a água. A indústria do petróleo não tem interesse nesse motor, né? Aí ele nasceu nesse modelo, assim. O cara inventava um objeto e queria colocar o objeto, produzir o objeto, mas ninguém quer investir no objeto. Então ele colocava lá o objeto no financiamento coletivo, as pessoas compravam o objeto antes da hora, investiam no objeto, ele com essa grana produzia o objeto e entregava para as pessoas, tá? E aí ele foi expandindo para outras atividades. Hoje é um modelo de negócio que movimenta milhões, tá certo? O primeiro contato que eu tive foi no internacional, eu comprei uma impressora laser, na época que nem existiam as cortadoras, e era uma impressora pequena que cortava a laser, né? Eu paguei uma mixaria pelo valor que custa hoje, né? Não lembro se era $100, né? Porque tipo R$500, fiquei morrendo de medo, e o cara desenvolveu e me mandou o modelinho dela, né? Da impressora depois, tudo bem, demorei 4, 5 meses para receber, mas foi fenomenal. Detalhe, eu uso essa impressora até hoje, tá? Mas o financiamento coletivo se expandiu e cresceu muito. Eu não vou falar de economia colaborativa aqui, que é onde o financiamento coletivo está dentro, mas é uma das economias hoje que mais movimenta o mundo, que a gente vai tendo um outro conceito. Vou dar um exemplo bem simples de economia colaborativa, que seria assim, vamos imaginar que você mora num prédio que tem aí 3 andares, né, 5 andares e 2 apartamentos por andar, são 10 apartamentos. Você já imaginou assim, todo mundo deve ter uma furadeira no seu apartamento, porque uma vez ou outra precisa furar, né, uma parede. Mas ninguém usa a furadeira todos os dias, não é a mesma coisa de um fogão. Então será que precisa que naquele prédio tenham 10 furadeiras? Poderia haver ali uma caixinha de ferramentas onde tem as furadeiras e os moradores vão lá e se servem e vão usando, tá? É um conceito que está muito difundido na Europa. No mundo é a economia colaborativa, até com carros. Muitas pessoas não querem ter carros e as comunidades têm carros compartilhados ali, né? A pessoa só usa o carro, por exemplo, para ir no mercado e etc. É fenomenal, tá? Eu vou ficar só no financiamento coletivo e vou apresentar para vocês somente um deles, mas é gigante o negócio. Eu vou apresentar aqui, então, o Catarse, tá? Então, o Catarse é esse site, ele tem projetos de várias áreas, tá aqui, ó, em várias categorias: arquitetura, arte, ciência, educação, design, fotografia, socioambiental. Vou abrir só o de socioambiental aqui, tá? E aí tem de tudo, porque qualquer um coloca o que quer. Olha aqui, o Viva Catadores, tá? Os trabalhadores mais importantes do ciclo da reciclagem, parará, um projeto que quer arrecadar. Aí esse é recorrente, ele quer arrecadar, ele já está arrecadando. Ele quer arrecadar 4 mil por mês. E ele já está arrecadando 2.927 por mês, tá? E aí tá aqui, ó, o projeto é uma mensalidade, você assina, entendeu? E tá aqui, ó, qual é o projeto? Com assinatura mensal de qualquer valor, né, para o pessoal que recolhe lixo, né? Viva Catadores, existe, é a ONG Pimpe Mais Carroça, que luta há 10 anos pelo reconhecimento e remuneração das justas catadoras e catadores do Brasil, tá certo? Você pode doar 20, 25, é recorrente. Quando você assina aqui, todo mês você vai dar R$10 para ele. Eles querem 4 mil reais por mês para poder manter a ONG que cuida dos catadores ali, auxilia. Eu não sei a fundo, eu cliquei aqui agora, tá? Não sei qual que é, mas está bem explicadinho o que eles fazem aqui, ó, o que é a ONG, qual que são os objetivos dela, tá aqui o local com fotografia, não é treta, não tem treta aqui, tá certo?
Tá aqui, ó. Fotografias explicando tudo, o desafio deles, como é que eles trabalham, tá? Tudinho aqui, ó. Você pode, inclusive, denunciar se você achar que o projeto não é legal, tá certo? Então, esse aqui é um projeto recorrente, tá aqui, ó. Ele tá com 7 novidades, esse projeto. São aqui alguns posts exclusivos para quem já assinou e está financiando. Ele tem um programa que é o Cataflix, que é ação formativa. Tem aqui comentários, acho que ninguém comentou. Não, ninguém comentou. Tá? É um projeto social, gente, que está aí. Arrecada todo mês 4 mil. 4 mil é um salário, mas com esse valor eles conseguem aí manter a entidade que ajuda os catadores. Tá certo? Vou voltar lá no socioambiental, vamos ver se tem mais algum interessante. Eu queria um que não fosse recorrente, a maioria deles são, aqui ó, todos eles são recorrentes. Pronto, tá aqui um, ó. Sonho de Páscoa. Um projeto, o projeto iniciou aqui, faltam 9 dias. Eles têm uma meta de R$ 972, um valor pequeno. Eles querem doar ovos para a comunidade do Morro do Macaco, em Diadema, São Paulo. Né? Eles querem distribuir pelo menos 50 às 300 crianças da comunidade que vivem, estão defendendo aqui, estão dizendo o que eles vão fazer. Eles vão dar brinquedos e ovos, na realidade, entendeu? Tá aqui as colaborações que você pode dar. É uma vez só, você vai dar aqui R$17, você vai comprar um ovo de Páscoa para uma criança, você vai dar 34, 2 ovos, 51, 3 ovos e assim por diante. Deve ter o brinquedo lá. Não tem o brinquedo, só tem o ovo agora. Tá certo? Mas tá aí, é um projeto que não tem, você vê que pede pouco, gente. Então, uma meta de R$972, né? A plataforma fica com a comissão e o restante eles vão comprar em ovos. Acho que é isso, gente. Tem muito aqui, dá para pesquisar. Esse é o Catarse. Tem vários outros, eu citei aí na minha apresentação. Muito bom, né? Inclusive aqui, no caso do financiamento coletivo, gente, ele não cabe somente para terceiro setor, tá? Tem aqui, né? Vocês estão vendo aqui todas as áreas, ó. Pessoais. Eu posso pedir dinheiro para mim aqui, vamos ver. Pessoal, bem rapidinho, só para vocês, ó. Blog da Conspiração, Alquimia Cabala, Clube da Quarta-feira, Cris e Palma aqui, deve ser um casal. Esses aqui também são recorrentes. Vale a pena dar uma navegada. Quando vocês quiserem fazer um projeto, vale a pena vir aqui e dar uma navegada nos projetos, tá? Tem muitos aqui na área de educação, muitos recorrentes. Olha esse aqui, Delírios da Idade Média, uma triade, filosofia e pensamento crítico para todos. Isso aqui são recorrentes, muitos projetos recorrentes. Normalmente os sociais são recorrentes. Recorrentes quer dizer que o cara faz uma doação pequena todo mês, tá? Todos esses aqui, quando tem esse símbolozinho, é porque é recorrente. Tá certo? Mas na área da cultura tem um monte aqui, tá? De artes, tem um monte de projeto de arte aqui, ó. Um monte. Livro, papelaria, tá? Vale a pena dar uma olhada. Pensem no seu projeto e deem uma navegada. Lembrando, gente, que duas coisas, lembrando. A pessoa que vai doar ou que vai montar o projeto tem que criar uma conta. Eu uso o Catarse porque hoje ele tem mais de 20 milhões de usuários. Então você põe seu projeto aqui, 20 milhões de pessoas vão visualizar o seu projeto.
Mas existem outros, tá? Catarse, tem o... Eu já citei lá, né? Tem um monte, tá? Tem o... Vamos lá que eu vou lembrar. Né? O Benfeitoria, muito forte também a Benfeitoria. Ideia Me, junto com você, o Quicante. Tem até o Vaquinha, que é muito comum para projetos pequenos, né? Ajudar aqui numa operação do gatinho e etc. Né? Que funciona muito bem, gente. Financiamento coletivo hoje é uma ferramenta maravilhosa. Lembrando que é uma doação que vem direta para o seu projeto, tá? Basta você colocar ele lá online, tá certo? Vamos continuar então, tá? Então, financiamento coletivo. Selecionei alguns, vamos passar a bola para frente e vamos pensar o seguinte, você tem uma ideia, tem um mecanismo, mas você precisa ter um plano de comunicação para esse seu projeto. Eu vou fazer o quê, como, para arrecadar este meu projeto? De que maneira que eu vou conseguir arrecadar? Você precisa fazer um plano de comunicação, tá? Assim, mais um assunto que infelizmente não dá profundidade, o plano de comunicação é gigante. Eu estou disponibilizando um guia, inclusive em PDF, vai ficar lá na pasta de livros, tá certo? É um guia gratuito. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muito conteúdo. Plano de comunicação é um assunto muito debatido. Eu vou trazer aqui um introdutório, tá? Então, plano de comunicação, ele é um roteiro onde se reflete a forma como uma empresa, a entidade no caso, vai se comunicar com o seu público e quando. Tá? Nele, os objetivos de comunicação a serem alcançados são claramente estabelecidos. Além disso, fornece uma ordem de tarefas e ações a serem realizadas. Tá? Etapas do planejamento da comunicação. Primeiro você entende o problema, no caso o seu objetivo, a partir de uma análise. Aí você determina, então eu preciso desse objetivo aqui, esse é o meu objetivo, a partir de um diagnóstico. Depois você estabelece metas, né, e fixa estratégias. Bem básico isso, assim, um conceito bem básico. O que é que eu quero fazer ou resolver, entendeu? Minha situação é tal. Qual é o meu objetivo? Então, meu objetivo é esse aqui, né? E a partir do diagnóstico, então, você estabelece metas e fixa estratégias. Vou voltar lá para o meu parquinho do meu bairro, entendeu? Então, a minha entidade precisa de grana para reformar o parquinho. Meu problema, entendeu? Qual é a análise? Nós não temos um centavo. Somos uma ONG chulé, sem um tostão, não tem nem conta em banco, entendeu? Somos uma entidade que nasceu agora, mas a gente precisa reformar o parquinho, porque é um bairro cheio de crianças e as crianças vão acabar se machucando. Então, nós vamos determinar o objetivo. Qual é o nosso objetivo? Levantar, aí em cima de um diagnóstico, quanto que eu preciso para reformar o parquinho. Faço lá 3, 4 orçamentos e descubro, com 10 mil a gente reforma o parquinho, pinta e coloca areia no nosso parquinho. Excelente, precisamos de 10 mil reais, entendeu? Qual é a meta? Vamos tentar, então, usar lá, lembrando lá que eu vou voltar lá, quantas estratégias vou usar 3 estratégias. Vou fazer um face-to-face, batendo na porta de todo morador do bairro para ver se consigo arrecadar algum dinheiro. Vou fazer um financiamento coletivo, entendeu? E depois, por final da estratégia, vamos fazer uma festa, quando o parquinho já estiver começada a obra, uma festa do lado do parquinho lá, para mostrar aos moradores que está sendo feito. 3 estratégias e fixei as estratégias. Primeiro, vou fazer uma, depois vou fazer outra e depois vou fazer outra. Acabei de fazer um plano de comunicação. Então, defina o objetivo, defina também a persona a ser abordada. Voltando ao meu parquinho, minha primeira persona, a persona é o modelo de pessoa do seu público-alvo, chama-se persona. Então, vou definir essa persona. A primeira persona que eu quero são os moradores do bairro, certo? Mas eu também tenho uma outra secundária, um outro público-alvo, que é as pessoas que se sensibilizam com a ideia de um parquinho bacana, né? Já usei um exemplo aqui, pessoas que tiveram esse problema e depois tiveram seus parquinhos bons, levam suas crianças para parquinhos bons e ficam sensibilizados a saber que no meu bairro não tem moradores, os moradores não podem levar seus filhos no parquinho porque o parquinho está muito deteriorado. Então, vou definir os canais de comunicação a serem usados,
vou verificar o orçamento que eu tenho disponível, quanto que é, né? Preciso ser coerente com a situação e vou elaborar uma estratégia criativa e um plano de mídia, que eu fiz aqui em 5 minutos, porque é uma coisa simples, tá? E aí, vamos tentar e vou avaliando os resultados. Dou a primeira saída no bairro, bati na porta, as pessoas receberam super mal, não gostam de ser recebido na porta. Vamos tentar outro método, então vamos botar uma cartinha no correio, entendeu? Talvez as pessoas ainda abram o correio, entende? E aí, vou sempre adaptando. O plano de comunicação, gente, é uma coisa que está sempre em evolução, tá? A gente precisa tá sempre avaliando ele para ver se está funcionando. Como, por exemplo, que eu dei aqui, né? A estratégia do face-to-face, batendo em porta. Não fui bem recebido, não funcionou direito, as doações. Batemos em 1000 portas e só obtivemos 100 resultados. É 10%. Talvez não seja um resultado tão ruim, entendeu? Mas eu preciso de mais, então vamos tentar. Essas outras 900 pessoas, vamos fazer uma carta sensibilizando com uma fotografia. Vamos pegar uma fotografia de um parquinho reformado, né? Vamos bater lá, fazer o cara pensar, olha, já imaginou levar seu filho aqui, bacana e tal, etc. Tá? Eu dei um exemplo, mas eu trouxe um aqui, tá? Isso aqui eu chipei da internet mesmo, assim, é uma campanha que tá, inclusive eu tô botando o guia, que tem várias campanhas dessas para vocês usarem como exemplo, tá certo? Porque para quem nunca fez comunicação, vai bater na mesma tecla de quem nunca fez um estatuto social. Né? Então o que acontece? A pessoa precisa ali de uma orientação, de um modelo de exemplo. Então eu botei um guia que tem um monte de exemplos, etc. Tá? Se a campanha comunitária para a doação de alimentos e brinquedos. Então a campanha é doar é um ato de amor, quem doa transforma, quem se doa melhora o seu entorno, qualifica o seu ambiente, a vida de quem está precisando de amparo e a sua própria existência. Então, em parceria com a Inisul e a CDL de Tubarão, lá em Santa Catarina, acompanhando as festividades natalinas, a universidade local inaugurou a Vila de Natal. Isso é da universidade, tá? Um espaço decorado e aberto graciosamente ao público para inspirar melhores sentimentos. Eles criaram algo. Paralelamente, a visitação lançou-se então a campanha de doação de brinquedos e alimentos que serão destinados a entidades que congressam o Fórum de Entidades Não Governamentais de Tubarão e atende o público de maior vulnerabilidade social. Então, o que as entidades fizeram? Um fórum, são mais de uma entidade. O que elas fizeram? Montaram uma estrutura lá no parque da universidade, onde a família vai lá, levar o filho para ver o Papai Noel, olhar a casinha do Papai Noel, etc. Tem lá um lugar para doar, no caso aqui é alimentos e brinquedos. Né? O mais comum é casaco, mas esse projeto era alimentos e brinquedos, imaginando que lá no Rio Grande do Sul faça mais frio, né? Mas selecionaram alimentos e brinquedos. Então tem lá uma campanha onde eles fazem o recolhimento de doação. Isso aqui é a vamos dizer assim, proposta de plano de comunicação. Tá? É um exemplo, peguei e copiei, para vocês poderem entender. Tem vários, no guia tem vários, eu vou... Tá? Então o tamanho da sua generalidade não é medido pelo valor da sua contribuição de generalidade, não tem medida, quer dizer, qualquer brinquedo vale, né? Abrace uma causa, ajude a transformar a entidade, transformação que buscamos começa conosco. A campanha é de 2021, começou no final do ano, em 26/11/2021, e terminou em 6 de janeiro, que é o período que a universidade manteve lá a Vila do Papai Noel. Tá certo? Eu vou aqui rapidinho também abrir o guia para vocês, tá? Guia de campanhas, tá? Então aqui é um guia, ele tem aqui uma série de tópicos, tá? Que estabelecer a meta da campanha, inclusive fichas para vocês escreverem, tá? Tá aí, ó. É um excelente guia, tem vários na web. Para quem nunca entendeu, criar o seu slogan, pensar no material visual, entendeu? Você chegar depois para pedir para por exemplo, uma entidade, pedir para um design gráfico te desenhar um material visual, é melhor que você chegue lá com uma listinha, olha, a nossa ideia do material gráfico é uma pessoa assim, com cartaz, falando, ou essa fotografia aqui da entidade que sensibiliza, são vários mesmo, mas você pensar a sua campanha. O guia é ótimo, você escreve uma narrativa da campanha, entendeu? Excelente esse guia aqui, eu achei ele muito interessante para quem está começando e precisa ali preparar um projeto social, tá? O guia está disponível já lá na pastinha, a proposta é que ajude vocês.
Sim, a LBV é do terceiro setor, Márcia. Legião Brasileira, Legião da Boa Vontade, né? Os materiais eu vou mandar o link, tá? Eu vou mandar o link. Vou terminar de encher, mas na aula de amanhã eu divulgo o link para vocês, tá? A Legião da Boa Vontade é 100% terceiro setor. Eles são gigantes, né? Tem rádio e uma série de outras coisas. Bom, exemplos à parte, eu vou dar uma última dica aqui, que meu tempo está acabando. Uma outra dica para aqueles que querem mais aprofundar é o livro da Amanda Palmer. Também vou disponibilizar ele lá no site. Ele está aqui, inclusive eu já baixei, mas vou disponibilizar no site não. No Drive, vou disponibilizar. É esse livro aqui, gente. Tá? Da Amanda Palmer. Ele está liberado, ele é um livro de, assim, foi vendido, é vendido, você compra ele, mas ele está liberado, a Amanda liberou ele para uso do consumidor, tá? Ele é um livro que ajuda você a criar mecanismos e entendimento de como pedir, por isso chama arte de pedir, entendeu? Eu costumo dizer assim, ó, todo mundo que vai fazer financiamento coletivo, de entidade, dá uma lida no livro. Só para dar um histórico, para quem não conhece, Amanda Palmer é cantora, né? E ela ficou conhecida quando ela se relacionou diretamente com o público dela e saiu desse modelo de venda da indústria, do comércio, etc., e passou a entrar em contato diretamente com o seu público, tá? O livro é uma provocação bem-vinda e urgente, né, que incita o leitor a superar seus medos e admitir o valor de precisar e doar ajuda, sempre. Tá? Para mim, ele é um marco nesse conceito de economia colaborativa. Porque nós estamos aí, nós todos precisamos nos ajudar. Né? Porque assim, talvez você não tenha aí na sua casa o problema, vou voltar ao meu exemplo, talvez seu filho tenha um parquinho para brincar, né? Seu filho tenha ali um jardim para onde brincar. Mas existe um monte de crianças que não têm esse espaço para brincar. Né? É a questão da comida, do frio, da casa, né? Que existem muitas entidades aí de cunho social que estão ajudando a melhorar o nosso planeta. Né? E aqui a arte de pedir, ela bate muito nesse foco de não ter medo para você pedir, para você realizar um projeto. É lógico que isso aqui se aplica para um monte de coisas, não somente na área social, né? Não somente para o terceiro setor. Mas eu acho que para quem vai trabalhar com captação de recursos para o terceiro setor, ele é uma das primeiras ferramentas. Vale a pena a leitura. É um fácil livro facílimo de ler, muito gostoso de ler, tá certo? E que não vai tomar muito seu tempo. Tá disponível o livro, vou deixar disponível para que a gente possa chegar lá, tá, gente? Gente, eu quero lembrar que essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Graças a elas a gente está aqui. Lembrando que isto é uma instituição do terceiro setor e que estamos aqui realizando um projeto e que graças a esse projeto, todos vocês estão aqui realizando essa oficina. Tá? Espero que eu tenha dado um pontapé inicial para que vocês pensem que sim, é possível conseguir recurso para os projetos de vocês, sim, é possível criar uma ONG, né, uma entidade não governamental para os projetos de vocês. Tá certo? O material vai ficar disponível. Boa noite, até amanhã. Amanhã tem mais e melhor. Tchau.